Parece que guardava o claro céu a Manuel e seus merecimentos, esta empresa tão arda que o moveu a súbitos e ilustres movimentos. Manuel, que a Joane sucedeu no reino e nos altivos pensamentos, logo como tomou do reino cargo, tomou a mais conquista do mar largo. O qual, como do nobre pensamento, daquela obrigação que lhe ficara, e de seus antepassados, cujo intento foi sempre acrescentar a terra cara, não deixasse de ser um só momento conquistado, no tempo que a luz clara foge e as estrelas nítidas que saem a repouso convidam quando caem. Estando já deitado no áureo leito, onde a imaginação mais certa são, revolvendo no contínuo no conceito de seu ofício e sangue a obrigação. Os olhos lhe ocupou o sono aceito, sem lhe desocupar o coração, porque tanto o laço se adormece, Morfeu em várias formas lhe aparece. Aqui se apresenta que subida, tão alto que tocava a primeira esfera, donde diante vários mundos via, nações muita gente estranha e fera. E lá bem junto donde nasce, e depois que os olhos longos estendera, viu de antigos longínquos e altos montes, desceram duas claras e altas fontes. Aves agrestes, feras e limárias, pelo monte selvático habitavam. Mil árvores silvestres, ervas várias, ao passo e o trato as gentes atalhavam. Estas duras montanhas adversárias de mais conversação por si mostravam, que desde Adão pecou aos nossos anos, não as rompem nunca os pés humanos. Das águas liantolhas que saíram, para ele os largos passos inclinando, dous homens que muito velho pareciam, de respeito ainda que agreste venerando. Das pontas dos cabelos lhe saíam gotas que o corpo todo vão banhando, a cor da pele, baça e negrida, a barba hirsuda em tom seco e mais comprida. De ambos dos dous a fronte corada, ramos não conhecidos ervas tinha. Um deles a presença traz cansada, como quem de mais longe ele caminha. E assim a água, com ímpeto alternada, parecia que de outra parte vinha. Bem como um frio da Ártica e da Siracusa vai buscar os braços de Aretusa. Este que era o mais grave na pessoa, destarde o rei de longe brada. Ó tu, a cujos reinos e coroa grande parte do mundo está guardada. Nós outros, cuja fama tanto voa, cuja cerviz bem nunca foi domada. Te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Eu sou lustre Ganges, que na terra celeste tem o berço verdadeiro. Estrou tem do rei, que nesta serra vês que seu nascimento tem primeiro. Custateemos contudo dura guerra, mas insusto tu por derradeiro, não como com não vistas vitórias sem receio, a quantas gentes vê por aso freio. Não disse mais o rio ilustre e santo, mas ambos desaparecem num momento. Acorda Emanuel com um novo espanto e grande alteração de pensamento. Estendeu nisto Febo claro manto, pelo escuro hemisfério sonolento. Veio a manhã no céu pintado as cores, de banda roxa e várias roxas flores, rosa e roxas flores. Chama o rei os senhores a conselho e propõe-lhes a figura da visão. As palavras de diz o santo velho e que a todos foram grande admiração. Determina o náutico aparelho para que com sublime coração vá a gente que mandar cortando os mares a buscar novos climas, novos ares. Eu, que bem mal cuidava em que efeito, se pudesse o que o peito me pedia, que sempre ganho as coisas desse jeito, pressago o coração me prometia, não sei por que razão, por que respeito, ou por que bom sinal que em mim se via, me põe o ínclito rei nas mãos a chave deste conhecimento grande e grave. E com o rogo as palavras amorosas, que é um mando nos seis que mais obriga, me disse: as coisas ardas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga, faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga que quando ao medo infame não se rende, então se menos dura mais se estende. Eu vos tenho entre todos escolhido para uma empresa a qual vos se deve, trabalho ilustre, duro, esclarecido, o que sei que por mim vos será leve. Não sofri mais logo, ó rei súbito, aventurar-me a ferro e fogo na neve, aí é tão pouco por vós que mais me pena ser nesta vida coisa tão pequena. E de imaginar tamanhas aventuras, quais Euristeu Alcides inventava, o leão Clonel, árpias duras, o porco de Erimanto, a hidra brava, descer enfim as sombras vãs escuras, onde os campos de Dítia estigilava. Porque maior o perigo, maior a afronta, por vós seis o espírito e a carne é pronta. Com merces suntuosas me agradece, e com razões me louva esta vontade, que a virtude louva e vive e cresce, e o louvor altos casos persuade. Acompanhar-me logo se oferece, obrigado de amor e de amizade, não menos cobiçoso de honra e fama, o caro meu irmão Paulo da Gama. Mas se me junto a Nicolau Coelho, de trabalhos muito grande e sofredor, ambos são de valia e de conselho, de experiência em armas e furor.
Já de manceba a gente me aparelho, e incresce o desejo do valor, todos de grande esforço, e assim parece que a tamanhas coisas se oferece. Foram de Emanuel remunerados, que com mais amor se apercebessem, e com palavras altas animados, para quantos trabalhos sucedessem. Assim foram as minhas ajuntados, para que o véu dourado abatessem. Na fatídica canal que usou primeira, tentará o mar o exímio aventureiro. E já no porto da ínclita Odisseia, com alvoroço nobre e com desejo, onde o licor mistura a branca areia com o salgado Netuno doce tejo. As naus prestes estão, e não refreia, temor nenhum já vale despejo, porque a gente marítima e a de Marte estão para seguir-me a toda parte. Pelas praias vestidos os soldados, de várias cores vêm em várias artes, e não menos de esforço aparelhados para buscar o mundo novas partes. Nas fortes naus os ventos sossegados ondeiam os auros estandartes. Lhes prometeram, vendo os mares largos, de ser no Olimpo estrelas como a de Argos. Depois de apartados desta sorte, de qual viagem pede e manda, aparelhamos a alma para a morte, que sempre os nautas ante os olhos manda. Para o sumo poder e a etérea corte, sustenta só com a vista veneranda. Imploramos o favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse. Partimos-nos assim do santo templo, que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra para exemplo, donde Deus foi encarna ao mundo lhe dado. Certifico, ó rei, que se contemplo, como fui dessas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos põe o freio. A gente da cidade aquele dia, uns amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosas na vista e descontentes. E nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos diligentes, em procissão solene a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. E em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos a gentes nos julgavam, as mulheres com choro piadoso, os homens com suspiro que arrancavam. Mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e o frio medo, que já não nos torna a ver tão cedo. Qual vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha, só para refrigério e doce amparo, desta cansada velhice minha, que em choro acabará penoso amaro? Porque me deixas mísera e mesquinha? Porque de mim tivés, ó filho caro, a fazer funéreo enterramento, onde sejas de peixes mantimento? Qual encabelo, ó doce amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, porque de aventurar no mar iroso, essa vida que é minha e não é vossa? Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, creis que com velas leve o vento? Nessas e outras palavras que diziam, e de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade, a branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com ela se igualavam. Nós outros, sem a vista levantarmos, nem a mãe nem a esposa neste estado, por não nos magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei que de assim de nos embarcarmos, sem o despedimento costumado, que, posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica mais magoa. Bom, essas aqui são algumas estrofes, as estrofes aqui finais do quarto canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui o desejo dos portugueses de alcançar o Oriente, né? Nós vimos aqui o sonho do rei Emanuel, que enquanto dormia acabou sonhando com os mares, os rios da Índia e desejou finalmente lançar a empreitada portuguesa rumo à Índia, rumo ao Oriente. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro. Estou aqui em mais um vídeo com vocês, comentando aqui a grande obra Os Lusíadas de Camões. Dessa vez aqui, né, no lendo da estrofe 66 até a 93 aqui do quarto canto, né, a 66ª até a 93ª estrofe, que, como eu falei agora com vocês, é o sonho aí que o rei Manuel de Portugal teve, com o Oriente, né? E vendo isso como um sinal aqui, como o Camões ensinava pra gente, era um sinal, ele interpretou isso como um sinal para que ele expandisse o reino de Portugal e fosse conquistar as terras orientais. Contextualizando aqui, antes de reler com vocês e estar comentando, né? Como eu sempre faço nos nossos vídeos. Inclusive não deixem de estar acompanhando, de assistir os vídeos anteriores para vocês se situarem um pouquinho melhor. Mas aqui, contextualizando, Vasco da Gama estava navegando com sua frota. Ele já tinha partido de Lisboa e estava navegando ali pela costa africana oriental quando ele chega no reino africano de Melinde. E
o rei monarca muçulmano dali vai até a nau portuguesa para conhecer o Vasco da Gama, né? Vai até a capitania da frota portuguesa e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal, né? Os portugueses já eram muito famosos ali na África e como a gente bem viu nos nossos comentários anteriores, o deus Mercúrio e a deusa Fama, os dois tinham seguindo sob as ordens do deus Júpiter. Eles foram mandados até Melinde para espalhar o bom nome do povo português. Então, quando Vasco da Gama e seus marinheiros chegam ali, eles são bem quistos pelo povo, né? O povo tem muito apreço por eles. E o rei de Melinde, esse rei muçulmano ali, estando muito empolgado com a chegada desses visitantes distantes, ele pede, me conte tudo sobre o seu reino. Então Camões se utiliza desse encontro desses dois, né, de Vasco da Gama e do rei de Melinde, para estar contando a história de Portugal. Então a gente viu aí, desde o terceiro canto até agora, Camões, por meio de Vasco da Gama, contando a história do povo de Portugal, né? Ele descreveu no comecinho ali do terceiro canto a Europa, né? Descreveu ali o continente europeu, as várias partes, desde o norte, passando pelo oeste, descendo pelo sul ali, né? Vai descendo pela Itália, até descrever um pouco a França, e depois a Península Ibérica, onde vai estar se desenrolando os vários eventos ali das grandes guerras dos cristãos contra os muçulmanos, inclusive as guerras dos cristãos portugueses contra os espanhóis, como a gente bem viu, né? Mas ele vai narrando ali os eventos que levaram à fundação do Reino de Portugal, né? A dinastia Afonsina, e a sucessão dos monarcas portugueses até esse momento aqui que a gente vê que o rei Afonso V, ele já conquistou ali vários reinos, vários territórios ali no norte da África, né? Ele já expandiu o reino português para fora da Península Ibérica, né? Já podemos considerar aqui o Império de Portugal nesse momento, né? Já dá para se considerar. Embora geralmente se considere o Império de Portugal quando eles começam as aventuras marítimas, né? Mas esse momento, dizer que já começou aqui não ia estar muito errado. Então a gente viu que os portugueses já começaram a atravessar ali o mar Mediterrâneo, se lançando em pequenas aventuras marítimas, né? Afinal, eles saíram ali da Península Ibérica e foram para o norte da África, né? Mas já conta como um empreendimento marítimo, né? Para estar alcançando, conquistando as terras africanas. Aqui a gente vai estar lendo o desejo de expansão que sempre existiu nos monarcas portugueses, como a gente bem viu. Ele continua aqui no Reino Manuel. E o Reino Manuel deseja realizar feitos ainda maiores, cada vez maiores. E a gente foi vendo isso na história dos monarcas portugueses, eles querendo isso. Então, o desejo dele é alcançar o Oriente. Então, aqui começando mais uma vez a nossa leitura aqui, né, a estrofe 66 aqui do quarto canto, a 66ª. Parece que guardava o claro céu a Manuel e seus merecimentos. Esta empresa tão árdua que o moveu a súbitos ilustres movimentos. Lembrando aqui, é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Então, ele, ao se referir à sua empreitada, como a gente viu no nosso vídeo anterior, né, até recapitulando, né, no vídeo anterior a gente viu que um rei português, o rei Dom João II, ele enviou dois mensageiros portugueses para alcançar a Índia. Só que ele não mandou eles contornarem a costa africana, né? Nessa época eles nem eram tanto incerto se dava para chegar à Índia contornando a África, nem se sabia até onde a África, o sul certinho da África ia. Nessa época que começou a ter vários empreendimentos portugueses ao longo de várias décadas ali do século XV, várias empreitadas portuguesas foram descendo, cada uma descendo cada vez mais ao longo das décadas. Até que Bartolomeu Dias, aqui, se eu não me engano, Camões vai mencionar ele uma ou duas vezes, né? Ele não é tão importante na história, mas ele foi o marinheiro que chegou passou um pouco do Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas, que é ali o extremo sul da África. Depois Vasco da Gama que vai fazer a volta completa. Mas por que eu tô falando isso? Porque os dois marinheiros os dois mensageiros aventureiros enviados pelo rei João II, eles chegaram à Índia atravessando por meio do continente europeu. Então eles atravessaram ali a Europa, caíram no mar Mediterrâneo ali, eles foram até Nápoles, né? Saíram de Portugal, eles atravessaram o continente e foram até Nápoles. Dali eles passaram para a Grécia, chegaram ali no Egito e foram descendo pelo lado direito ali pelo lado oeste da Arábia, né? Contemplou já a Arábia. E ali no Estreito de Hormuz, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho de abril de 2026, então
dependendo da época que vocês forem ver, talvez ainda esteja ocorrendo ali um conflito ali do Irã contra os Estados Unidos. E o tão importante Estreito de Hormuz já existia ali. Então, eles saem dali e, navegando pelo Oceano Índico, eles chegam à Índia. Ao fazerem isso, e juntando com a hipótese do Bartolomeu Dias, ficou um tanto evidente que dava para chegar à Índia por meio do mar contornando a costa africana. Então, tendo meio que essa certeza, acabou caindo nas mãos do rei Manuel. O rei Manuel I, a grande missão de alcançar a Índia, né? E tá estabelecendo novas rotas comerciais e principalmente as duas coisas que eu sempre enfatizo para vocês: expandir o cristianismo e o Império de Portugal. Na história que a gente aprende na escola, é dito, não, o único interesse era o interesse financeiro, né? Alcançar especiarias. Isso é uma visão muito pobre de se descrever. A parte financeira é importante, mas o principal, como Camões ensina pra gente, desde lá do comecinho como eu bem descrevi pra vocês no nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, que é o que fala no segundo canto da segunda estrofe do primeiro canto, né? É expandir a fé e o império. Então, o principal objetivo das expedições marítimas foi esse: expandir o Império Português no mundo inteiro e também o cristianismo. Mas aqui a gente vê então que Camões está falando assim que os céus presentearam o reinado do Dom Manuel, né, o Manuel I, para ser aquele que ia alcançar o Oriente pela primeira vez, né? Aqui, ó, o claro céu, a Manuel e seus merecimentos estavam aguardando isso, ou seja, suas conquistas. Manuel, que a João sucedeu no reino e nos seus altivos pensamentos, logo como tomou do reino o cargo, tomou mais a conquista do mar largo. Ou seja, quem sucedeu o rei João II foi aqui o rei Manuel I, né? Ele não era filho dele, se eu não me engano. Mas, né, aqui é importante falar isso, ó. No reino e nos altivos pensamentos, ou seja, nos grandes desejos, nas grandes ambições. Como a gente bem viu, e eu estou repetindo aqui mais uma vez para vocês, todos os monarcas portugueses, Camões coloca pra gente, que todos os monarcas portugueses, ele tinha assim, essa intenção de estar realizando feitos cada vez maiores, né? Camões está sempre elevando os portugueses, então ele coloca isso. O desejo marítimo de alcançar o Oriente, essa grande ambição, nada foi que a continuidade dos desejos dos monarcas. Desde do primeiro rei de Portugal, que é Afonso Henriques, a gente viu que que os monarcas portugueses, desde do Afonso Henriques, estavam expandindo, dilatando o reino de Portugal. Agora a gente está vendo isso. Qual como do nobre pensamento daquela obrigação que lhe fizera de seus antepassados, cujo intento foi sempre acrescentar a terra cara, não deixa de ser só um momento conquistado. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele continua, é o que eu estou falando para vocês, que ele, assim como os monarcas antecessores de Portugal, tinha aquele desejo, aquela ambição de expandir cada vez mais o império, o reino de Portugal, né? Criar um império. Aqui, né? O nobre pensamento daquela obrigação que lhe ficara de seus antepassados, ou seja, o rei Manuel, logo quando ele assume o trono, ele já tinha ali na mente dele esse desejo. É como se a gente pensasse assim que quando a coroa cai na cabeça de um português, ela passa para ele o desejo de seus antepassados de estar expandindo ainda mais o cristianismo e o Império de Portugal. No tempo que a luz clara foge e as estrelas nítidas que saem, o repouso convida quando cai. Agora, né, a gente vai ver aí o sonho que ele teve, né? Aqui é o sonho. Aqui vamos começar a ver o sonho que ele teve com os rios Indo e o rio Ganges, né? Vamos ler aqui de novo. No tempo que a luz clara foge e as estrelas nítidas que saem, a repouso convidam quando cai. Ou seja, quando anoitece. Aqui é uma forma poética que Camões diz, até um pouco complicada de entender, que que anoiteceu ali em Portugal e o rei Manuel foi dormir. Estando já deitado no áureo leito, ou seja, ele, né, Manuel, estando deitado no seu áureo leito, que é sua cama, né, áureo é dourado e leito é cama, né, seus aposentos reais, onde as imaginações mais certos são, revolvendo contigo no conceito de seu ofício e sangue e obrigação, os olhos lhe ocupou o sono aceito. Ou seja, né, aqui uma forma poética de dizer que ele foi deitar e acabou dormindo. Sendo esse momento que a imaginação, quando a gente está ali deitado, prestes a dormir, e depois quando a gente cai no sono, é nesse momento que a nossa imaginação fica mais ativa. É bem comum, eu já sempre ouvi esse termo, né? Eu deito na cama e aí eu começo a pensar. Todo mundo tem mais ou menos isso. A cabeça fica mais ativa quando a gente tá um pouquinho ali em repouso, né? Parece que o sono, bem nessa hora, o sono foge.
Os olhos lhe ocupou o sono aceito, sem lhe desocupar o coração. Ou seja, né? Ele foi dormir, mas o coração, né? A alma dele, o interior dele, que estava com aquele desejo, continuava ali fervilhando dentro dele. Ou seja, mesmo ele foi dormir, mas o desejo de expandir Portugal, de realizar grandes feitos, assim como seus antepassados, estava ali fervilhando dentro do peito dele. Morfeu em várias formas aparece. Ou seja, Morfeu, né, no momento que ele dorme e adormece, Morfeu aparece para ele. Quem é Morfeu? Morfeu é a divindade que representa os sonhos, né? Ou seja, no momento que é uma forma poética de Camões dizer que no momento que o rei Manuel dorme, ele começa a sonhar. Eu sempre falo isso para vocês. Camões está lá cantando aqui pra gente, né? Cantando, lembrem disso, ele está cantando um épico clássico. Ou seja, a poesia épica é herdando assim a tradição clássica da greco-romana. Então ele vai se para citar situações, locais, às vezes até personagens, ele vai citar divindades. Então para se referir, por exemplo, à guerra, ele vai citar Marte. A gente vai ver aqui uma citação de Marte mais para frente. Para citar os mares, ele vai citar as divindades do mar, né? Netuno, Oceano, é, Nereu, por exemplo, pode citar também. E para se referir ao sonho, né, ele vai citar aqui o Morfeu, né, que é o deus do sonho. Porque ele dizia assim, o rei, se ele falasse assim, que se Camões escrevesse assim, o rei Manuel dormiu e começou a sonhar. Seria algo muito pobre. Seria pobre. É muito mais grandioso ele se referir. Não, enquanto ele deitava e adormecia, o Morfeu foi em seus sonhos, foi visitar seus sonhos, né? Ele aparece em várias formas. Muito mais bonito dizer isso. É uma poesia que a gente está lendo. Então vai ter uma linguagem mais enfeitada mesmo. Aqui se lhe apresenta que subia tão alto que tocava a prima esfera, donde vários mundos via, nações, muita gente estranha fera. Então aqui é um sonho. O que ele está sonhando, né? Aqui se lhe apresenta que subia tão alto, ou seja, ele começa a sonhar que ele está voando e subindo, 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 até alcançar, até que tocava a prima esfera, ou seja, a primeira esfera. É a Lua, né? É um dos nomes aí que era na cosmovisão uma forma de se descrever aí os céus, né? O céu mesmo, né? As constelações, era dito isso, né? A primeira esfera, a segunda esfera, vai até a sétima esfera, que é Saturno. Então, mas é isso. Então, imagine aqui o rei Manuel sonhando que está voando tão alto que ele chega até a Lua. E ao olhar para a Terra, né? Vários mundos via, nações, muita gente estranha fora, né? Vários mundos quer dizer várias nações, né? Vários povos, né? Talvez ele via talvez também os outros mundos, né? Ele via os outros planetas, mas o principal é que ele via o nosso mundo e a descrito ali a separação dos reinos e dos vários povos. E lá bem junto de onde nasce o dia, depois que os olhos longos estendera, viu de antigos longínquos e altos montes nascerem duas claras e altas fontes. Ou seja, ao olhar ali para o mundo, ele volta os seus olhos, a sua atenção para o leste, né? Aqui, né? Junto de onde nasce o dia, né? O leste, né? O dia nasce no leste. Então ele se volta ali para o oriente. Depois que os olhos longos estenderam, ou seja, estende seus olhos e fixa a sua atenção ali. Viu de antigos e longínquos altos montes nascerem duas e claras fontes, ou seja, ele vê ali os montes do Oriente, onde saem dois rios, duas fontes, né? Ali estão os montes do Himalaia, né? Aquela cordilheira grande do Himalaia, de onde nasce o rio Indo e o rio Ganges, né? Aves agrestes, feras alimárias, pelo monte selvático habitável. 1000 árvores silvestres e ervas várias, o passo e o trato às intes trabalhavam. Ou seja, ele vê ali animais, aqui aves, feras, muitas plantas e árvores diferentes, e também os povos que trabalhavam, né, ali, que viviam por ali, né, colhiam essas plantas, matavam essas feras, ou seja, o povo que trabalhava ali. Essas duas duras montanhas, adversárias de mais conversação, por ali se mostravam que, desde Adão pecou aos nossos anos, não as rompem nunca os pés humanos. Aqui é uma forma de dizer que essas montanhas eram tão altas que o ser humano nunca pisou ali. Ou seja, desde a época que Adão pecou desde a época que Adão pecou, né? Até os nossos anos, ou seja, de quando Adão foi expulso do paraíso até esse momento, não as romperam nunca os pés humanos, ou seja, nenhum pé humano provavelmente nunca tocou ali, né? De tão altas e de um ambiente tão extremo que é aquelas montanhas, né? Ali ele está falando da região do Himalaia. Aqui, a estrofe já 71. Das águas se lhe antuam que saíam, para ele os largos passos inclinando, dois homens que mais velhos pareciam, de aspecto ainda que agreste e venerando. Ou seja, né? O sonho dele começa a ficar ainda mais confuso, né? Que ele vê ali, saindo ali daqueles montes, dois velhos, homens gigantescos, né? Vamos ler aqui de novo.
Das águas Silintonum que saíam, ou seja, das águas que começavam a nascer ali daqueles montes. Do nada saem dois homens com um aspecto velho, né? Que muito velho pareciam, de aspecto ainda que agreste e venerando, ou seja, né? Apesar de ter um aspecto cansado, eles tinham uma aparência venerável, ou seja, homens muito velhos. Das pontas dos cabelos lhe saíam gotas que o corpo todo vão banhando. A cor da pele baça e denegrida, a barba enxuta, entorça mais comprida, ou seja, aqui é a aparência desses homens, né? Velhos com barba comprida. E dessa barba deles saía um pouco de água, né? Afinal, é descrito que eles estavam saindo dessas águas. Então a água que pingava da barba deles deixava eles todo, o corpo deles todo molhado, né? A cor da pele baça e denegrida, ou seja, eles tinham uma cor pálida. De ramos dudosos a fronte coroada, ramos não conhecidos e ervas tinha. Um deles a presença traz cansada, como de quem mais de longe ali caminha. Ou seja, né, descrito que na testa deles, de ambos dos dois, a fronte coroada. Ou seja, a fronte deles era coroada com algumas ervas, umas plantas. E ramos não conhecidos, ervas tinham. Ou seja, de várias plantas ali estavam crescendo na cabeça deles, meio que como se fossem coroas. Um deles a presença traz cansada, como que de longe mais caminho. Ou seja, um deles tinha um aspecto mais cansado, como se estivesse caminhando de muito longe. E assim a água, com ímpeto alterada, parecia que de outra parte vinha. Bem como um feu de Arcádia e em Siracusa vai buscar os braços de Aretusa, né? Aqui eu vou até ter que fazer uma colinha para explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, consultar um pouco os meus aqui a minha aqui da estrofe 72, mas é uma referência aí, essa aqui é a referência, né? Anfreu de Arcádia em Siracusa, ou seja, há uma longa viagem, né? Como a gente viu aqui, é dito que ele tem um aspecto cansado e que a água vem de muito longe, ou seja, é como se a água viesse de uma região tão longe, assim como aconteceu aqui com o Anfreu, né? Este que era mais grave na pessoa, destarte ao rei de longe brado, ou seja, esse que estava vindo e tinha esse aspecto bem cansado, ele então começa a falar com o rei Dom Sebastião, ou perdão, com o rei Manuel I, né? Ó tu, a cujos reinos e coroa grandes parte do mundo está aguardada, nós outros, cuja fama tanto voa, cuja cerviz nunca foi domada, te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Aqui, né, esse rio, né, esse homem que a gente vai ver que é um dos rios, né, ele vai dizer que na próxima estrofe, eu sou ilustre Ganges. Ou seja, esse homem velho, gigante, venerável que surge ali, que tá falando com o rei Dom Manuel, ele tá dizendo, ó, você, rei, e ele faz uma previsão para ele, né? Cujo reinos e a coroa grande parte do mundo está guardada, ou seja, você que a sua coroa um dia vai dominar grandes partes do mundo, ou seja, ele vai conquistar essas partes do mundo e a coroa dele, o império de português, ou seja, os sucessores que vão herdar a coroa dele também vão ser senhores do mundo. Aqui é uma previsão que está sendo feita. Isso aqui, esse sonho do rei Manuel aconteceu ali por volta do século XV. A gente bem sabe aqui no século XVI que Camões escreve isso, os portugueses já haviam alcançado o Oriente e eles realizaram várias conquistas. Na época de Camões, os portugueses já tinham conquistado boa parte do Oriente, né? Até o Brasil já tinha sido descoberto, eles já dominavam essa região. Então aqui é uma referência a isso, ó. O reino de Portugal, aqui o gigante falando, o Rio Ganges falando, o Império Português vai conquistar o mundo inteiro, boas partes do mundo, né? Nós outros, cuja fama tanto voa, cuja serviço nunca foi domada, ou seja, está se referindo aqui à Índia, né? Está falando, aqui nós do Oriente, que nunca fomos conquistados, te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Ou seja, nós aqui do Oriente ainda não fomos conquistados. Então já é tempo, rei Manuel, que você envie seus homens para cá para conquistar e subjugar o Oriente. É isso, né? A receber de nós tributos grandes, ou seja, é dominar ali, né? Vai dominar aqueles povos e a partir de então aqueles povos têm que pagar tributo, imposto para eles, os portugueses. Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tem o berço verdadeiro. Este outro é o Indo-Rei que nesta terra que vê seu nascimento tem primeiro. Aqui ele se apresentando, né? Eu sou o rio Ganges, né? Que estou personificado aqui nessa forma humana. E este outro aqui que está ao meu lado, lembra? Eram dois homens velhos que surgiam. É o rio Indo. Este outro que é o rio Indo-Rei, que é o Indo-Rei, que nesta serra que vê seu nascimento tem primeiro, né? Eles nascem ali, são os rios que nascem ali daquelas montanhas do Oriente. Né? Tá se apresentando. Custar-te, custar-te-emos contudo dura guerra. Não, é isso, custar-te-emos dura guerra. Mas insistindo tu por derradeiro, como não vistas vitórias sem receio, a quantas gentes vês por aso freio. Aqui ele tá mencionando, né? Ao mandar os seus homens pra cá,
Você vai travar duras guerras aqui, e essas guerras vão ser muito custosas, mas você vai ser bem sucedido. Hum? Não com vãs vistas vitórias, nem sem receio quantas gentes vês por aso feio. Ou seja, toda essa gente que você tá vendo aqui no seu sonho, durante as suas guerras, as suas batalhas, você vai conquistar elas. Ele tá falando isso, né? Ele também que prevê no futuro. Esse sonho do Vasco da que Camões, eu sempre troco o Camões pelo Vasco da Gama, que Camões está contando pra gente, nada mais é que uma forma que justificou e inspirou o rei Manuel a lançar a empreitada do Vasco da Gama. Quer dizer isso. Não disse mais o rio ilustre e santo, mas ambos desapareceram num momento. Acorda Manuel com um novo espanto e grande alteração de pensamento. Ou seja, ao ser desafiado, ao ser convidado para vir conquistar o Oriente, ele pelo rio Ganges, ele acorda, né? O rei Manuel acorda e alterado. Estendeu nisto Febo o claro manto pelo escuro hemisfério sonolento. Veio amanhã no céu pintando as cores da pudibanda rosa e roxas flores. Aqui uma forma poética que, na hora que o rei Manuel acorda, já está amanhecendo. Vamos ler aqui de novo, né? Uma forma poética que Camões sempre utiliza para dizer que está amanhecendo. Estendeu nisto Febo claro manto. Febo é o deus que simboliza o sol. Como eu bem disse para vocês, Camões, sendo herdeiro da tradição clássica greco-romana, para se referir a situações e eventos, ele cita as divindades. Ou seja, para se dizer que está amanhecendo. Para não ficar um texto pobre, eu vou dizer isso de novo. Para não Ia ser pobre se Camões dissesse, então amanheceu. Não, é mais bonito dizer que o deus Febo estendeu sobre o hemisfério escuro claro manto, ou seja, o mundo estava todo escuro, ou seja, essa parte do mundo estava toda de noite. Então o deus Febo chega e com o seu raio de sol ele estende a luz pelo mundo. Pelo escuro hemisfério sonolento, né? Sonolento, quer dizer que todo mundo tava dormindo. Veio amanhã no céu pintando as cores, tipo de banda rosa e roxas flores. Ou seja, e amanhã vem e pinta de rosa o mundo e as flores, né? O amanhecer, né? O de manhã, o mundo fica meio roseado, né? Que é a cor rosa que a gente vê no hemisfério quando tá amanhecendo, né? A aurora. Chama o rei os senhores a conselho e propõe as figuras da visão. As palavras diz do santo velho que a todos foram grande admiração. Ou seja, né? Admirado, espantado com seu sonho, o rei Manuel convoca um conselho de nobres para estar discutindo e relata: ó, eu sonhei com um velho que era personificado pelo rio Ganges e ele estava me instigando a ir conquistar aquelas terras. Isso significa alguma coisa. Todo mundo fica admirado, né? É um sinal divino. Determina o náutico aparelho para que com sublime coração vá a gente que mandar cortando os mares a buscar novos climas, novos mares. Ou seja, todos eles ficam entusiasmados e juntos com o rei Manuel eles lançam aí, preparam a empreitada portuguesa do Vasco da Gama, que é essa empreitada aqui. Ou seja, a história de Portugal que a gente viu ser contada desde lá por volta do século X, século XI, agora finalmente chega aqui no finalzinho do século XV, que é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros vão partir para alcançar a Índia. Eu, que bem mal cuidava que em efeito, se pudesse o que o peito me pedia, que sempre grandes coisas desse jeito, pressago o coração me prometia. Eu quem? Quem tá falando eu aqui, né? Aqui é a estrofe 77. É Vasco da Gama. Lembra? Vasco da Gama está contando toda essa história pro rei de Merlinde. Agora ele tá falando. Tá contando ali, imagina ele sentadinho ali na cabine dele, lá na capitania portuguesa, com o rei muçulmano e um monte de gente ali, e ele contando essa história. Ele agora tá falando. Tá falando sobre dele, ele vai finalmente se mencionar, né? Que mal cuidado vai que em efeito pudesse o que o peito me pedia. Ou seja, ele nem imaginava que ele ia receber a proposta de ser o capitão comandante da frota portuguesa, né? Que sempre quando as coisas desse jeito pressaga o coração me prometido, né? Embora ele sempre, né, desejasse realizar grandes feitos, né? Ele como um bom português, ele desejava realizar grandes obras, se consagrar. Não sei por que razão, por que respeito, ou por que bom sinal que me se via, me põe o ínclito rei nas mãos a chave deste cometimento grande grave. Ou seja, ele fica surpreso, né? Por algum motivo que ele não sabe porquê, o rei Manuel escolheu ele, Vasco da Gama, para ser o capitão dessa empreitada, né? Uma forma muito bonita de dizer isso, né? Me põe o ínclito rei nas mãos a chave deste cometimento grande grave. Ou seja, a chave, né? Aquilo que abre, né? Ele que vai ficar responsável por aquilo. E com rogo e palavras amorosas, que é amando nos seis, que é mais obriga, me disse. Ou seja, aqui a gente vai ver as palavras que o rei Manuel disse pro Vasco da Gama, tentando, né, dizendo, convidando ele para ser o capitão da empreitada portuguesa. As coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga. Que quando ao medo infame não se rende, então menos dura, mais se estende. Aqui ele exalta no flow. Os grandes feitos são concluídos, são conquistados com esforço, com trabalho duro, né?
Se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas, ou seja, né, quem se esforça para realizar grandes feitos fica conhecido, fica famoso. Que a vida que se perde se periga, né? Mesmo são esses esforços perigosos, né, que às vezes levam até a morte, né? Que quando ao medo infame não se rende, então se menos dura mais se estende, ou seja, né, quem não se rende ao medo, ou seja, quem enfrenta o medo, quem não abaixa a cabeça e busca enfrentar a morte e consegue realizar as grandes obras. Eu vos tenho entre todos escolhido para uma empresa, a qual vos se deve trabalho ilustre, duro e esclarecido. O que sei que por mim vos será leve. Ou seja, está dizendo aqui o rei Manuel, né, elogiando o Vasco da Gama. Eu tenho uma grande empreitada, a maior feita até então, mas eu sei que você, Vasco da Gama, vai conseguir realizar isso com facilidade, né? Que eu sei que por mim vos será leve. Ou seja, se você, Vasco da Gama, realizar isso no meu nome, vai ser leve, vai ser tranquilo. Quer dizer isso. Sendo que essa é a empreitada humana mais importante até então. Né? É interessante dizer, dentre todos os escolhidos, ou seja, de todos os capitães portugueses aqui, eu escolho você, Vasco da Gama, para realizar essa missão. Né? E aqui termina as falas do rei Manuel, e aqui a gente vai ver a resposta que Vasco da Gama dá. Não sofri mais, mas logo, ou seja, né, que Vasco da Gama dizendo a resposta que ele deu. Ó rei subido, aventurar-me a ferro, a fogo, a neve, é tão pouco por vós que mais me pena ser esta vida coisa tão pequena. Ele está dizendo, é claro que eu faço isso por você. Qualquer trabalho que você, rei Manuel, pedir para mim, eu vou estar realizando sem nenhum medo, sem nenhum questionamento. Quer dizer isso, né? Aventurar-me a ferro, a fogo e a neve. Ou seja, ele vai a qualquer parte do mundo em nome do rei do Manuel. É tão pouco por vós, ou seja, por qualquer trabalho feito em seu nome vai ser pouco. Imaginai tamanhas aventuras, quais Euristeu ou Alcides inventava. Né? Ou seja, quem é Euristeu, quem é Alcides? Ou seja, está aqui Vasco da Gama dizendo, imaginem as aventuras. Ainda Vasco da Gama dizendo, comentando a resposta que ele deu pro rei Manuel, né? Imaginai tamanhas aventuras que Euristeu a Alcides inventava, ou seja, as aventuras que algum tal de Euristeu mandava um tal de Alcides realizar. Bom, Euristeu foi um rei grego, né? Se eu não me engano, ele foi rei de Atenas, não lembro muito bem. Mas eram umas tarefas que o Euristeu dava para o Alcides, que é Hércules, né? A gente já viu o nome aqui, Alcides, sendo mencionado, se eu não me engano, no nosso vídeo anterior, né? Então aqui ele vai começar a comparar as grandes dificuldades que o Hércules, os grandes trabalhos de Hércules, com essa empreitada portuguesa. Então, né? O leão Cleoneu, as arpias duras, o porco erimanto, a hidra brava, né? Alguns dos trabalhos de Hércules, né? Aqui o leão de Cleoneu, né? Foi o primeiro trabalho do Hércules, né? Ele teve que matar um leão que tinha a pele dele era invulnerável, né? Nenhuma espada, nenhuma arma podia cortar a pele dele. Então o Hércules, para matar esse leão, aplicou o famoso golpe mata-leão, né? É dito que daí que surgiu esse golpe de artes marciais, né? Se não me engano, mais de jiu-jitsu, que a pessoa pega o outro por aqui e segura ele até enforcar ele, até ele desmaiar e até matar ele sufocado. Vem disso, né? É o movimento. É como Hércules matou o leão esse leão aqui que era invulnerável. E também, né? Em título de curiosidade, se eu não me engano, a deusa Atenas, mas foi alguma divindade, eu acho que foi Atenas, que falou, ó, você pode pegar a própria garra do leão e cortar o pescoço dele e você vai conseguir abrir e você vai poder fazer um manto com essa pele. E esse manto vai ser invulnerável, né? Ou seja, o Hércules, que já era um semideus que é mais forte do que tudo, ainda obteve aí nesse primeiro trabalho uma armadura, uma pele invulnerável. Esse aqui é um dos trabalhos do Hércules, que foi o primeiro, matar esse leão. As árpias duras, né? Ele matou as arpias, que eram umas criaturas mitológicas que era meio mulher, meio ave. Então imaginei uma mulher com meio ave. O porco de Erimanto, né? Era um porco gigantesco ali que estava nessa região aqui de Erimanto. A hidra brava. A hidra é bem famosa, é uma criatura meio peixe, meio serpente, assim, que tinha várias cabeças. Era uma serpente com várias cabeças. E se você cortasse uma cabeça, nasciam duas no local. Então Hércules teve que se utilizar de outra técnica para matar a hidra. Ele usou um porrete, ele quebrava o pescoço delas. E as cabeças que ele acabava cortando, ele queimava. Assim não nascia duas, acabava queimando ali. Ele cauterizava a cabeça. Foi um desses trabalhos. Descer enfim as sombras vãs e escuras, onde os campos de Dite a Estige lava. E também, né, um dos trabalhos deles que foi entrar no submundo do Hades, né? Os campos, né? As sombras vãs e escuras, onde os campos de Dite e Estige lava, né? Esse Dite e Estige são lagos, rios ali do submundo, né? Eles separam ali, fazem a fronteira
do reino dos mortais com o reino do submundo. Um dos trabalhos do Hércules ali foi capturar o Cérbero, né? A gente já viu uma menção ao Cérbero em alguns nas estrofes mais para trás aqui, Camões mencionando ele. Cérbero era um cão monstruoso de 3 cabeças, ele que guardava o submundo. Ele tinha a função de evitar que os vivos invadissem o submundo e evitar que os mortos fugissem dali. Um dos trabalhos do Hércules foi esse, capturar e levar o cão pro Euristeu, que é o primo dele. E ele conseguiu. É dito que quando o Euristeu viu o Hércules chegando, ele falava, devolve, eu não quero essa porcaria aqui não. De tão assustador que era esse cão. É o Cérbero. Porque é maior perigo, a maior afronta por vós, o espírito e carne é pronto. Ele está dizendo, ó, assim como Hércules se prontificou a realizar esses trabalhos, eu faço isso, né? Por você, o meu espírito e minha carne estão prontos para fazer qualquer coisa. Por maior perigo, né? Por maior que seja o perigo. Com mercês suntuosas me agradece e com razões me louva esta vontade, que a virtude louva, vive e cresce, e o louvor altos caso persuade. Ou seja, Vasco da Gama contando, né? Depois de dar essa resposta, onde ele aceita fazer tudo que se lançar em qualquer empreitada, o rei Manuel agradece e louva ele, né? E aqui ele comenta aqui o quão bom é ser louvado por sua virtude, né? Que a virtude louvada vive e cresce, ou seja, você louvar, elogiar a virtude de alguém faz com que ela aumente, né? Ela cresça. E o louvor altos casos persuade. E também estimula que outras virtudes, que outras pessoas busquem essa virtude. Ou seja, você elogiar alguém pelas suas grandes obras, pelas suas virtudes, não só engrandece aquela pessoa, faz com que ela se sinta bem e que ela busque continuar realizando essas boas obras, como também as pessoas ao redor vão querer realizar isso também. Sendo que principalmente quem está elogiando isso aqui é um rei, né? Então o rei elogiar alguém vai fazer com que os outros também queiram ser como aquela pessoa e fazer feitos como essa pessoa faz, ser como essa pessoa. Acompanhar-me logo isso oferece, obrigado de amor e de amizade, não menos cobiçoso de honra e fama, o caro meu irmão Paulo da Gama. Aqui Vasco da Gama vai comentar quem vai estar acompanhando ele, né? Paulo da Gama, que é o irmão dele. A empreitada portuguesa do Vasco da Gama foi dividida em 4 naus. A principal era comandada por Vasco da Gama, uma segunda vai ser comandada aqui pelo irmão dele, Paulo da Gama, né? Acompanhar-me logo isso oferece. O irmão dele, ao saber disso, falou, me leva junto, eu vou com você, né? Obrigado de amor e de amizade, não menos cobiçoso de honra e fama. Ou seja, além do amor e amizade que ele tinha pelo irmão dele, que ia estar se lançando nessa empreitada perigosa, ele também ia querer pelas honras, né? Ele está sendo aqui eternizado pelo Camões nesses versos por ter acompanhado o seu irmão nessa empreitada aqui, o Paulo da Gama. Mas me ajunta nem coloco ele, de trabalhos muito grande e sofredor. Ambos são de valia e de conselho, de experiência em armas e furor. Aqui comentando que Nicolau Coelho também, que era um outro nobre, um outro marinheiro, um capitão português, foi acompanhar, ele foi comandando uma terceira embarcação. Aqui, né? Ambos de valia, de conselho, de experiência, armas e furor, né? Ou seja, aqui comentando o quão valioso, Vasco da Gama contando ali pro rei de Melinde, o quão valioso e importante foi ter o irmão dele, que é o Paulo da Gama, e o Nicolau Coelho comandando, auxiliando ele nessa empreitada, né? Que ele tá louvando o valor, a ajuda deles. Já de manceba gente me aparelho, em que cresce o desejo do valor, todo de grande esforço, e assim parece que a tamanhas coisas se oferece. Aqui ele comentando que outras pessoas foram se voluntariando ali. Além dos marinheiros mais baixos, a gente tem que lembrar que outros nobres também, não tão conhecidos, também se lançavam nessa empreitada, guerreiros. É interessante, a gente até tá lendo aqui o primeiro e o segundo verso da primeira estrofe, né? Vamos aqui voltar aqui. Lá na primeira estrofe, que eu comentei para vocês no nosso primeiro vídeo, que é a introdução da obra. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dante navegados, passaram ainda além da Taprobana. Ou seja, além dos guerreiros homens de armas, ou seja, dos guerreiros marinheiros que iam estar ali conduzindo as embarcações e lutando, eram também presentes ali nas naus que partiam das praias lusitanas, os barões assinalados, os barões, né? Então, quem são os barões? Barões é equivalente a varão, que são nobres portugueses, né? Vasco da Gama era um nobre, né? Não era uma pessoa qualquer. Camões também, né? Se eu não me engano, Camões ele era um parente distante dele, era um sobrinho em sei lá qual grau, né? Mas aqui, então várias pessoas querendo realizar grandes feitos, participar dessa grande empreitada, a maior empreitada portuguesa, a maior empreitada da humanidade até então, foram se voluntariando para participar.
Foram de Emanuel remunerados, porque com mais amor se apercebessem, e com palavras altas animadas para que quantos trabalhos sucedessem, né? Todas as pessoas que se voluntariaram, ou seja, imagina ali, todos os marinheiros ali presentes, todos os nobres que iam participar dessa empreitada foram remunerados e elogiados pelo rei Manuel, né? Isso, ou seja, para que eles ficassem empolgados e não tivessem medo, ficassem encorajados a estar concluindo essa empreitada. Assim foram as minhas ajuntados, para que com o véu dourado combatessem, na fática nau que usou primeiro a tentar o mar o exílio aventureiro. Aqui é uma comparação que a gente vai estar vendo, que Camões faz da empreitada portuguesa com a empreitada dos argonautas. Os argonautas foram um grupo de gregos que partindo de Argos, e numa embarcação chamada Argos também, eles foram tentar obter o Velocino de ouro. Tá até aqui, acho que mencionado por ele, né? Aqui. Assim foram as Mínias ajuntados, né? Os argonautas, né? Os gregos argonautas, para que o véu dourado combatesse, ou seja, para obter o véu dourado, era o velocino de ouro. Era dito que era um objeto, um tecido de cabra dourado que dava poderes. Na mitologia diz que essa empreitada foi comandada por Jasão, né? Talvez você já tenha visto a história ou até visto alguns filmes mencionando isso, né? Jasão e os Argonautas, né? Eles foram marinheiros aventureiros que saíram ali de Argos e eles navegaram pelo Mar Negro, né? Tá aqui, aqui, né? O último verso aqui da estrofe 83 que eu tô lendo. Tentaram o mar exínio aventureira. O mar exínio é o Mar Negro, né? É dito que eles navegaram ali pelo Mar Negro, nessa grande empreitada que ficou famosa. Então é uma comparação. Lá ainda no primeiro canto, eu vou tentar achar aqui pra vocês, que é quando o Vasco da Gama, que é Vasco da Gama, eu confundindo de novo, quando o Camões está dedicando suas obras ao rei Dom Sebastião. Aqui, ó, achei rapidinho, a estrofe 18 do primeiro canto. Né? E vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas, né? Ou seja, aqui, ó, nesse momento aqui na estrofe 18 do primeiro canto, Camões estava dizendo, comentando a empreitada do Vasco da Gama, né? Os vossos argonautas que foram cortando o mar, né? Os vossos portugueses, é uma comparação que ele faz. Os marinheiros comandados por Vasco da Gama com os marinheiros comandados pelo Jasão. Mas é isso, aqui é uma comparação, né? Assim como os marinheiros, os argonautas saíram muito empolgados nessa aventura marítima, assim iam sair os marinheiros de Portugal. E já no porto da ínclita Oliceia, com alvoroço nobre e com desejo, onde o licor mistura e branca areia, com o salgado Netuno docitejo, as naus prestes estão, né? Aqui uma forma poética, até ele li meio errado aqui, mas é dizendo que as naus já estavam prontas para partir ali das praias de Lisboa, né? Aqui, da ínclita Oliceia, é uma referência a Lisboa. A gente já viu esse comentário algumas vezes, né? Para se referir a Lisboa, Camões diz que ela é a cidade fundada por Ulisses. Ulisses, ele é o protagonista, é um herói grego, um rei grego, se eu não me engano ele é semideus também, mas ele é o rei de Ítaca. Ele participa da guerra de Troia, né? A ideia do cavalo de Troia é atribuída a ele. E na obra a Odisseia, do Homero, é contada a viagem de volta após o saque, né? O Ulisses participou ali do saque de Troia e depois ele retornou para casa, só que ele acabou ficando 20 anos perdido no mar. Então, é dito aí que ele em algum momento teria fundado a cidade de Lisboa. Então, ao se referir a Lisboa aqui de uma forma poética para engrandecer mais sua obra, ele diz, né, a ínclita Oliceia, a cidade fundada por Ulisses. Opa, aqui. Com alvoroço nobre e com desejo, ou seja, todo mundo muito empolgado ali, estando muito empolgado, os marinheiros já estavam ali já tinham deixado as naus preparadas, né? Onde o licor mistura e a branca areia com o salgado Netuno da Citeja. Aqui uma forma, mais uma referência aqui às praias de Lisboa, né? O rio Tejo, que é um rio que está ali no meio da Península Ibérica, que nasce ali no meio da Península Ibérica, e vai decaindo em direção ao oeste, ou seja, vai caindo até o Atlântico. O local onde ele cai é ali em Lisboa, né? As praias de Lisboa. Então aqui isso, né? Onde o licor mistura e branca areia, ou seja, com o salgado Netuno do Citejo, ou seja, onde as águas do rio Tejo se misturam com a água do Netuno. Netuno aqui é o deus dos mares, né? É semelhante ao deus Poseidon. Lembrando aqui, né, mais uma vez, uma forma poética de referir a algum evento, Camões cita um deus, né? Em vez de se falar as águas do rio se misturam com o mar, não. As águas do Tejo se misturam com as de Netuno. E não refreia temor nenhum juvenil despejo, porque gente marítima e a de Marte estão para seguir-se em toda parte. Ou seja, que o povo é muito empolgado, né? Como Camões bem coloca pra gente ao longo de toda a sua obra, os portugueses são um povo militar, né? E de Marte, mais uma divindade sendo citada, o deus da guerra, ou seja, um povo guerreiro,
Marte é o deus da guerra, um povo belicoso. Temor nenhum, juvenil despejo, ou seja, os jovens ali não tinham nenhum medo, né, que estavam participando daquilo. Pelas praias vestidos os soldados de várias cores vêm e várias artes, e não menos de esforço aparelhados para buscar o mundo novas partes. Aqui dizendo que os soldados, os marinheiros, guerreiros estavam bem preparados, né, eles se trajavam de forma colorida, né. Muitos, colorido geralmente é referente às cores das casas, né, tinham vários nobres ali, então imagina aí uma família que tem um símbolo da casa verde, por exemplo, ele estava vestido todo de verde, carregando a bandeira verde da casa dele. E não menos de esforço aparelhados para buscar o novo mundo das partes, ou seja, estavam muito bem armados, né? Essa empreitada é perigosa, então ter um bom armamento aqui. Nas fortes naus, os ventos sossegados ondeiam os aéreos estandartes. Então imagine ali, nas naus, os estandartes das famílias, principalmente o estandarte do Vasco da Gama, estão sendo balançados ali pelos ventos. Né? Os ventos ondeiam, né? Eles circundam, eles balançam os estandartes. Elas prometem, vendo os mares largos, de no Olimpo ser estrelas como as de Argos. Aqui, né, esses argonautas, né, as naus prometem, né, aqui é uma forma de dizer que o desejo das naus, ou seja, dessa empreitada, é se eternizar, assim como a empreitada dos argonautas se eternizou. Existe um grupo de constelações, que é até meio antigo, ele é até dividido hoje em dia, mas é a constelação de Argos, que ela tem um formato semelhante a de um navio, que é esse navio dos argonautas. Ou seja, é dito que depois de realizar essa grande empreitada, a embarcação, os argonautas, eles foram eternizados na constelação. Então, o desejo das naus portuguesas é realizar um feito tão grandioso que é ser eternizado nas constelações, assim como foram os gregos argonautas. Quer dizer isso, né? Vem dos mares largos, discerne no Olimpo estrelas como a de Argos, ou seja, a embarcação Argos, ser eternizada nas estrelas do Olimpo. Depois de aparelhados desta sorte, de quanto a viagem pede e manda, ou seja, depois de se prepararem para já estarem preparados para essa grande empreitada, né? Ou seja, estarem com mantimentos estocados ali nas naus, muitos armamentos. Aparelhamos a alma para a morte, que sempre os nautas ante os olhos andam. Ou seja, após se prepararem belicamente, eles vão preparar sua alma. Ou seja, estão indo fazer uma missa. É dito que foi feita uma missa ali pelo Vasco da Gama e seus marinheiros participaram de uma grande missa antes de partir nessa empreitada. Então, que nem eles vão preparar a alma, né? Tá rezando e tá pronto. Ó, se eu morrer, a minha alma vai estar... eu vou estar aqui com minhas obrigações religiosas em dia. Para o sumo poder que a etérea corte sustenta, né? Isso, para o sumo poder que a etérea corte sustenta com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que nossos esforços e que nossos começos aspirassem. Ou seja, eles estão pedindo para que Deus, né, aqui, né, o sumo poder que a etérea corte sustenta só com a vista veneranda, ou seja, Deus, aquele que sustenta tudo só com sua vista. Então é Deus. O que estão falando para Deus? Estão aqui participando de uma missa, né? Além de pedir perdão pelos pecados, eles estão pedindo para que Deus abençoe e proteja eles. Imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirassem, ou seja, que nos inspirasse, que nos guiasse de forma segura, que nos protegesse, né? Pedindo que Deus protegesse tá ali os marinheiros todos junto com o povo de Portugal, pedindo a proteção de Deus para essa aventura. Partimos assim do Santo Templo, que nas praias do mar está assentado, né? Ali eles vão partir de Lisboa, mas é principalmente um distritozinho ali de Belém, né? O templo de Belém que fica ali. Então imagina os portugueses saindo desse templo ali de Belém e indo até as areias, né? Ou seja, indo até a praia em direção às embarcações. Que o nome tem de terra, para exemplo, donde Deus foi em carne ao mundo dado, né? Onde é que Deus, Cristo, né? Deus Cristo foi dado, nasceu? Em Belém, né? Ou seja, a praia chama Belém. É uma forma poética de dizer aqui o nome dessa praia. Vamos ler aqui de novo, né? Partimos assim do santo templo que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, para exemplo, donde Deus foi em carne ao mundo dado, ou seja, a terra onde Deus nasceu, né? Foi dado em carne. É o local, é o templo e as praias de onde os portugueses estão saindo rumo às naus, que é Belém. Certifico-te, ó rei, que se te contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas dos meus olhos põe freio. Aqui Vasco da Gama, que está contando essa história pro rei de Melinde, fala pra ele, ó, eu te confesso, rei, que eu estava muito triste, temeroso e com muito receio, né? É o medo, apesar de ser um grande homem, aqui o grande herói português, ele admite que ele estava com certo receio, né? É um medo natural, né? Quem nunca fica com medo de, quando está prestes a realizar alguma coisa, aquele friozinho na barriga, né? Cheio dentro de dúvida e receio, né? Você estava dentro dele cheio de dúvida e receio. Que apenas nos meus olhos põe o frio. Você se controlava de medo para não chorar. Aqui é uma forma de, não de mostrar que ele era medroso, mas de mostrar que ele tinha um grande amor pela pátria. Afinal, ele estava abandonando Portugal e partindo numa empreitada que talvez ele nunca mais voltasse. Ele podia acabar não só morrendo,
que já é algo ruim, mas ele podia naufragar e ficar preso numa região, ser capturado por algum inimigo e feito escravo e nunca mais voltar para sua terra amada. A gente tem que lembrar, os dois marinheiros que saíram na empreitada sob as ordens do rei João II, eles nunca voltaram para Portugal, então isso é um medo, né? Então ele confirma, né? Eu tinha medo de... Eu me segurava para não chorar ao partir da minha pátria amada. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria saudosos na vista e descontentes. Aqui comentando que a população estava indo se despedir ali dos portugueses, né? Uns que eram amigos, outros que eram parentes, e outros por ver somente, ou seja, alguns outros que não tinham nenhum parente, nenhum amigo ali participando, nenhum marinheiro participando, mas que era só para louvar e se despedir deles, né? Saudosos na vista e descontentes, ou seja, estavam se despedindo tristes, né? E nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos diligentes, em procissão solene a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. Ou seja, né? Eles vieram saindo ali do templo de Belém, indo até as naus, eles foram rezando. Com uma companhia virtuosa de 1000 religiosos diligentes, ou seja, imagina ali 1000 padres, monges rezando, pedindo para Deus abençoar os portugueses, né? Todos eles juntos ali. Então, longo caminho duvidoso, por perdidos, a gente nos julgavam, ou seja, as famílias ali, né? Reclamando. A gente vai ver o lamento das famílias dos marinheiros com a partida deles, né? O medo deles saírem nessa empreitada e morrer. Imagina você, marinheiro, e a sua mãe, a sua esposa ali chorando com a sua partida. A gente vai ver isso. As mulheres com um choro piadoso, os homens com suspiros que arrancavam. Mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais confiava, acrescentavam a desesperação e o frio medo que já nos não tornar a ver tão cedo, né? Ou seja, não nos torvar a ver tão cedo, ou seja, o medo de não ver a gente tão breve, ou seja, era o lamento dos familiares ali, dos amigos, das esposas, das irmãs, das filhas, de todo mundo ali, ao ver os marinheiros partirem nessa empreitada. Qual vai dizendo, aqui a gente vai ver algumas das falas desses familiares. Ó filho, a quem eu tinha só por refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha, que o choro acabara e penoso amara. Por que me deixas, mísera e mesquinha? Aqui é uma mãe falando, meu filho, por que você tá indo embora? Você que é o único refresco da minha vida. Refresco é aquela coisa que refresca, ou seja, é o único prazer da vida dela, a única coisa boa da vida dessa velha senhora é o filho dela, que agora está partindo nessa empreitada. Ou seja, imagina uma mãe chorando, dizendo isso ali pro filho marinheiro que tá indo embora. Porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer fúnebre enterramento onde sejas de peixe e mantimento. Ou seja, perguntando, por que você está indo nessa empreitada, meu filho? Você vai morrer e vai virar comida de peixe. Aqui peixe a gente pode interpretar como animais marinhos, né? Imagina aí uma baleia, um tubarão, ou até uma criatura mitológica que poderia comer eles. Aqui ela lamentando, por que você está indo embora, meu filho? Qual encabelo, ou seja, agora uma outra mulher. Ó doce amado esposo, sim, quem não quis amor que viver possa, porque quis aventurar ao mariroso essa vida que é minha e não é vossa. Ou seja, você que é meu marido, porque você está indo partir nessa aventura e me deixando? A sua vida é minha, marido. Ela tá falando isso, né? Essa vida que é minha e não é vossa, né? A sua vida é minha, você é meu. Você não pode dar a sua vida pro rei partir nessa empreitada. Você não pode se arriscar, você é meu, por que você está me abandonando? Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa. Ou seja, você está partindo nessa aventura e vai seguir nesse caminho duvidoso, sendo que você tem a certeza de me ter aqui com o meu amor aqui. Ou seja, aqui é uma mulher tentando convencer o marido a não deixar. Nosso amor, nosso vão contentamento, creis que com velas leve o vento? Ou seja, você quer que as velas levem o nosso amor, que não separe? Aquilo é meio dizendo assim, ó, se você for embora, nosso amor vai acabar. A gente pode até interpretar, ó, se você me abandonar, eu vou te deixar. Ela tá meio que dizendo isso. Ela tá lamentando e tentando convencer o seu marido a não ir embora. Assim como a mãe fez com o filho. Nessas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe idade. Ou seja, outras pessoas também diziam isso, né? Imagina um pai velho falando pro seu filho, ó, meu filho não me abandone. Imagina um menininho falando pro seu pai, né? Papai, não me abandone. Então é isso. Imagina as famílias portuguesas dizendo isso, que tentavam convencer os portugueses. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com ela se igualavam. Aqui uma forma poética de dizer que os montes de Portugal e as areias das praias também choravam com as famílias que lamentavam a partida dos seus parentes. Nós outros, sem vista a levantarmos, nem a mãe nem a esposa neste estado, por nós não nos magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento costumado. Ou seja, para evitar que algum marinheiro de última hora decidisse
desistir da empreitada, o Vasco da Gama determinou que eles não que ninguém se despedisse das famílias, né? Vamos ler aqui de novo essa estrofe, que é a última que eu tô lendo aqui com vocês, quer dizer isso. Nós outros, sem a vista levantarmos, nem a mãe nem a esposa nesse estado, para não nos magoarmos, para nós não nos magoarmos ou mudarmos do propósito firme como está, ou seja, para não ficarmos ainda mais tristes, ou para ainda não, ou para que não desistíssemos de última hora, determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento acostumado, ou seja, imagine aí os marinheiros saindo ali de Belém, do templo de Belém, da igreja, do grande templo ali, sendo acompanhados pelos padres e as famílias em volta dando tchau assim. E eles nem tiveram tempo de dizer adeus, eles vão direto para as naus, eles não vão abraçar a esposa e se despedir nem nada disso, eles vão direto. Que posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica ou mais magoa, ou seja, né, para evitar que o amor manipule os marinheiros, aí eles desistam. Ou seja, Vasco da Gama decidiu isso, né? Não se despedir de suas famílias. Ou seja, a dor devia ser muito grande para eles. Essa aqui, estrofe 93, é a última que a gente lê agora. Ou seja, aqui a gente viu o preparo, né, dos portugueses e a partida deles ali das praias de Lisboa. Esse ainda não são as últimas, essas não são as últimas estrofes aqui do quarto canto, né? No nosso próximo vídeo eu vou ler com vocês as falas do velho do Restelho, né? É isso mesmo, né? É a estrofe 94, né? O velho do Restelo. Que é que imagina ali os portugueses partindo e um velho vai dizer algumas palavras, né? Lamentando aí, fazendo algumas considerações sobre o problema que é a ambição do homem. Mas a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. Aqui eu tô encerrando. Pedir pra vocês deixarem um like, pessoal. Mais de 1 hora aqui, né? Cada vez os meus vídeos aqui no YouTube, conforme eu vou lendo, cada vez vão ficando mais longos. Mas, né, deixem um like, se possível comentem o que vocês estão achando. Pedir para vocês estarem compartilhando esse vídeo também e se inscreverem no canal, né? Para vocês estarem acompanhando os nossos próximos vídeos, nos meus próximos comentários aqui do meu canal, onde eu vou estar terminando de ler a quarta estrofe e depois né, alcançando terminar de tá lendo o quarto canto, não a quarta estrofe, o quarto canto. E depois a gente começa ali, vai estar começando ali o quinto canto. O quinto canto dos Lusíadas é Camões, por meio de Vasco da Gama, narrando o começo da empreitada. Como eu já bem falei para vocês, né, Camões não começa narrando a empreitada dos Lusíadas desde o começo. A gente viu aqui lá no primeiro canto. Que ele já começa narrando quando o Vasco da Gama e seus marinheiros estão ali navegando próximo de Madagascar. Então a gente vai ver o que aconteceu ali de Madagascar para trás no quinto canto. Então não deixem de estar se inscrevendo para estar acompanhando isso. Vou pedir para vocês também estarem olhando aqui. Um link que está aqui na descrição. É um e-book que eu estou vendendo, que é a versão digital aqui dos Lusíadas. Mas não só isso, né? É uma versão toda comentada. Por apenas R$10 vocês vão estar obtendo aqui todos os 10 cantos dos Lusíadas, todos comentados por mim. Como vocês devem ter percebido já, se vocês estão vendo esse vídeo ou se já estão também acompanhando os meus comentários anteriores, é muito difícil ler os Lusíadas, né? Vocês vêm aqui, eu gaguejo bastante para ler, eu me confundo, eu esqueço algumas coisas, né? E olha que eu tô lendo os Lusíadas há alguns anos, né? Eu tô gravando um vídeo tudo de uma vez, eu não edito nada, então eu me confundo um pouco. Porque afinal essa é a maior obra da língua portuguesa, né? A grande obra de Camões aqui é a maior obra da literatura portuguesa. Então é muito difícil estar lendo. Camões se utiliza de uma linguagem bem arcaica pra gente de hoje estar lendo, então é bem confuso às vezes. E ele também cita personagens, divindades, locais. Então ter um guia, ter um manual para estar facilitando a leitura de vocês é essencial. E esse é o intuito desse e-book que eu estou vendendo. Por apenas R$10, ou seja, tá de graça, vocês vão estar obtendo aí, adquirindo um manualzinho para estar facilitando a leitura de vocês. Então, tudo bem explicadinho aí da melhor forma possível aqui com as minhas palavras para estar auxiliando a leitura de vocês. Tá bom, pessoal? Então, tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo ao adquirir esse e-book meu aí, baratinho, só R$10. Certo? Não deixe de estar acompanhando os próximos vídeos, onde eu tô aqui fazendo esse esforço para ler os Lusíadas. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.